Estamos em Santa Catarina, no primeiro Porto e Negócios fora dos estúdios. Mais precisamente em Itajaí, no terminal da JBS. Mas para que você entenda a importância do que a gente vai falar e vai mostrar ao longo dessa edição, eu preciso voltar um pouquinho no tempo. Num período extremamente difícil para a cidade, quando o Porto deixou por quase 2 anos de movimentar contêineres. Até que a companhia, a JBS Terminais, assumiu as operações e já investiu cerca de 220 milhões através de um contrato transitório que já foi renovado por mais 2 anos. Para entender os desafios enfrentados, as expectativas de futuro, a participação ou não na concessão definitiva desse ativo, a gente vai conversar nessa primeira edição especial Fora dos Estúdios com Aristides Russi Júnior, diretor-presidente da JBS Terminais. Aristides, muito obrigada por nos receber aqui na sua casa. Eu que agradeço a visita de vocês, um prazer tê-los conosco aqui nesse dia. Feliz, obrigado pelo prestígio de estar aqui conosco. Nós que agradecemos. A gente sempre diz que o Porto e Negócios tem um propósito muito nobre: contribuir para que a atividade portuária, a economia portuária, possa ser desmistificada, desmembrada e ao alcance de todos. Só assim a gente consegue, de fato, contribuir para a relação porto-cidade, que deve ser um dos objetivos principais a serem alcançados, além da movimentação de cargas de qualquer terminal instalado dentro de um município. Aristides, para a gente começar o nosso bate-papo, eu queria saber quais foram os principais desafios enfrentados desde que a JBS assumiu a operação aqui do terminal em outubro de 2024. Uma pergunta que todos fazem, mas eu acho extremamente orgulhoso. É uma resposta que nos dá orgulho de dividir com vocês e com o teu público. Você já falou que a gente pegou o terminal aqui por praticamente 2 anos inoperantes, né? E o desafio principal foi de restabelecer essa confiança com o mercado. Tiveram alguns leilões frustrados e isso obviamente gera algumas frustrações no mercado. E quando a gente fala de um contrato, mesmo que seja um pouco mais longo, mas ele ainda é transitório, ele acaba gerando algumas inseguranças jurídicas que os clientes, obviamente, ficam um pouco receosos de te dar o bem mais precioso, que são os seus ativos e os seus clientes, para tomar conta. Mas assim, a gente foi muito, muito feliz, primeiro, em montar uma equipe extremamente experimentada. Segundo, a JBS é uma empresa extremamente comprometida, seja com as pessoas ou com o crescimento econômico, não só de Itajaí, do estado de Santa Catarina, mas do Brasil. Isso fez com que as coisas tivessem muita celeridade interna. O desafio foi restabelecer a confiança do mercado, não tenha dúvida disso. E nesses 14 meses, Aristides, vocês de fato reverteram esse cenário de ociosidade. Queria que você explicasse para o nosso público de qual cenário vocês encontraram do ponto de vista de movimentação, qual cenário vocês estão hoje e como foi possível reverter essa situação. E mais uma pergunta dentro dessa: a questão da movimentação mínima, que está prevista em edital de 44 mil TEUs, ela vai ser alcançada em 2026? Boa pergunta novamente. Veja, quando nós chegamos, a movimentação era zero, de fato zero. Não tínhamos absolutamente nada. Desde o primeiro momento, a gente obviamente tinha uma pressão muito grande, seja ela institucional, seja ela da sociedade, porque nós tínhamos aqui uma frustração e uma preocupação com a mão de obra, com a moral da cidade, mas tinha um apelo do mercado muito grande para que a capacidade fosse reestabelecida. Então,
nos primeiros 30 dias, mesmo que nós não estivéssemos alfandegados naquele momento, a gente tinha ainda a área do porto público podendo ser operada, e a gente nos primeiros 30 dias já conseguiu viabilizar a primeira atracação de navio full container depois de 18 meses em Itajaí. Então aquilo ali já começou a passar credibilidade ao mercado. E aí, se a gente for, obviamente, olhar nesses praticamente 18 meses que nós estamos aqui, a gente já superou a marca de 400 mil TEUs. Exponencial o crescimento, né? A gente costuma dividir alguns números aqui. Se nós formos olhar os últimos 10 anos, ou até mesmo vou me arriscar, desde a época ali de 2006, 2007, o nosso primeiro ano de arrendamento, ele é o de maior sucesso de todos os arrendamentos. Então a gente foi capaz de atingir 390 mil TEUs nesse ano de 2025. Quando você fala de movimentação mínima, é importante dizer que nos últimos 3 meses do ano, a gente já ficou muito próximo. Muito próximo. E a nossa expectativa é que em 2026 a gente alcance isso e provavelmente a gente tenha até ultrapassado essa movimentação mínima contratada. É importante deixar claro que a gente respeita integralmente todas as cláusulas do nosso contrato. Seria a minha próxima pergunta. Como que, não alcançando a movimentação mínima, Exato. A JBS compensa isso à ANTAQ? Exato. Assim, obviamente que isso foi uma decisão lá de trás, né, de dar o lance. E isso é comum na indústria de gás, você, né, na concessão de gás, etc., você reserva uma capacidade. Se você não utilizar, você tem o seu ônus de ter que cumprir com o contrato pagando. Então a gente tem o ônus de não performou os 44, você paga pelos 44 porque está lá. Não é uma caducidade do contrato, não é descumprimento de contrato. E sim, você efetivamente paga esses 44 mil TEUs. Mas eu gosto de focar no aspecto positivo, que é um primeiro ano extremamente positivo, um crescimento vertical e que coloca Itajaí no mapa novamente. Se a gente for olhar no aspecto de linhas de navegação, nós estamos com 10 linhas de navegação já aqui. Então, nos coloca com rotas para a Ásia, Europa, Oriente Médio, Estados Unidos, Golfo dos Estados Unidos, Caribe, cabotagem. Enfim, nós temos um portfólio gigante para oferecer aos nossos clientes aqui. E aí, um ponto extremamente importante de se falar. Quando o terminal estava operando na sua capacidade em 2022 ainda, quando nós compararmos a nossa movimentação versus aquela, nós estamos 11% acima do que se fazia em 2022. Lá atrás já se desenhava um cenário de queda. Se desenhava, de fato. E aí houve, infelizmente, esse hiato nas operações, mas que a gente conseguiu muito rápido e com sucesso restabelecer. Qual que é a importância de Itajaí para a companhia, para aquilo que a JBS Terminais tem planejado, não para Santa Catarina, mas dentro do seu escopo mais macro? Veja, né, de onde saiu a ideia de Itajaí, né? É importante a gente falar que é um terminal bandeira branca. Sim. Quando nós olhamos a participação da JBS no negócio, né, as cargas frigorificadas, as cargas dry, etc., nós estamos falando de 8% no volume e 6% do faturamento é da JBS. Então, assim, você vê que nós temos um portfólio muito grande de clientes. A carga, obviamente, de casa tem uma representatividade, mas não é um terminal para movimentar as cargas da JBS. Obviamente que, tendo mais previsibilidade e controle da cadeia como um todo, faz com que as exportações da empresa elas tenham um fluxo continuado e que a gente consiga dar previsibilidade ao cliente, né? Quando Itajaí saiu de operação, imagina só, da noite para o dia, 30% da capacidade do estado, ela simplesmente foi desligada. Sobrecarregou
Sem dúvida. todo o sistema. Junto com isso, a gente passou por pandemia, nós passamos por fechamento do Canal de Suez, nós passamos por uma série de eventos aí geopolíticos complicados que fez com que o sistema fosse muito pressionado. Quando você restabelece essa capacidade, todo mundo é beneficiado dela, e inclusive a JBS. Quando você fala de escalas de navio e desse portfólio grande que hoje é atendido pela JBS Terminais, o perfil do cliente, desde que a JBS assumiu aqui as operações, mudou muito? Penso que mudar não, o mercado ele é conhecido. Eu penso que o que a JBS traz de diferente para o mercado é flexibilidade, tentar agregar maior valor à cadeia do cliente. Eu sempre digo que container é caixinha de ferro, é commodity, né? Carregar e descarregar todo mundo faz a partir do momento que você invista, né? Mas você precisa conseguir entrar na cadeia do cliente. E o que esse cliente quer? Previsibilidade, flexibilidade, preço competitivo e o mais importante, eficiência. E é o que a gente está tentando trazer aqui. Até porque eu gosto de dizer que carga não tem porto de estimação, né? Não. Se tivesse porto de estimação, as cargas do Porto de Santos não estariam sendo redirecionadas em virtude aí de uma série de problemas relacionados a gargalos terrestres e relacionados também à questão da dragagem. Aristides, aqui muito próximo nós temos Navegantes, que tem um terminal, e nós temos Itapoá, que também tem um terminal. Os dois são TUPs, terminais de uso privado, e tem investido pesadamente, né? Como a JBS Terminais está desenvolvendo estratégia para garantir que o cliente atendido seja atendido com satisfação, né? E qual é o grande diferencial frente a esses concorrentes aqui do estado de Santa Catarina? Vou tentar te dar alguns spoilers sem dividir a estratégia, obviamente, como um todo, mas brincadeiras à parte. Acho que você tocou num ponto que é extremamente importante, né? Você tem dois TUPs aqui. Sim. Que são o que a gente chama de state of the art, né? Então são terminais extremamente eficientes, são empresas de navegação por trás. Então você tem, obviamente, um desafio bastante grande no que diz respeito a ser competitivo e eficiente. Sim. Eles são melhores aparelhados do que a gente por conta do futuro deles que está muito bem definido. Então, garantido em contratos de longo prazo. Exatamente. A gente tem aí essa incógnita do futuro, mas que mesmo assim a gente investiu um dinheiro pesado para melhorar a infraestrutura. O que a gente traz é um diferencial comercial, né? É ser flexível, é ter um atendimento ao cliente estendido até 23 horas, que o cliente possa ligar e ter alguém para resolver um problema, é tentar oferecer alguma alternativa para conseguir agregar alguma coisa na sua cadeia como um todo. É um diferencial mais comercial do que efetivamente tentar brigar, vamos por assim dizer, de igual para igual. A gente não vai vender sonhos de dizer para o cliente que nós vamos entregar 140 movimentos por hora de berço, né? Isso a gente não vai ser maluco de falar, mas o que a gente se compromete é muita transparência, olhando do aspecto de atendimento, não é muito diferente. Os números são públicos e tem uma satisfação do cliente como um todo. Acho que muito passa pela tua capacidade comercial de te adaptar às necessidades do cliente. Relação Porto-Cidade. Como eu disse na abertura, um dos objetivos principais de cada terminal que opera dentro de um porto deve ser contribuir com o município, com a região onde ele está instalado. Desde que assumiu, né, as operações, como a JBS Terminais tem costurado essa relação, até porque nós estivemos, por exemplo, em Navegantes, na Portonave, e a gente teve a oportunidade de perto, ver um case de sucesso quando a gente fala de relação Porto-Cidade e da sensação de pertencimento. Porque quando a gente cria a sensação de pertencimento no cidadão que vive na cidade portuária,
a gente, né, o ecossistema ganha muito. Esse é o principal desafio, né? Equilibrar esse sentimento de pertencimento das pessoas quando elas, muitas das vezes, pensam que o terminal está mais atrapalhando a mobilidade do que, de fato, trazendo benefício. Mas a gente tem, infelizmente, um exemplo de que foram, né, os 2 anos parados, e aí a gente chega dando um moral diferente para a cidade e é notório durante as conversas que você tem aqui que as pessoas estão orgulhosas de ver o Porto novamente, o que o itajaiense fala aqui muito, bombando, o Porto está bombando. E isso é uma coisa que acaba contagiando aí a cidade de forma positiva. E aí a gente chega, obviamente, apoiando projetos sociais. Então, no ano de 2025, a gente investiu alguns milhões, seja através de incentivo ao esporte, incentivo à cultura, alguns programas, alguns projetos de leitura que a gente fez. Esse ano, por exemplo, a gente vai fazer um projeto muito bacana com a Orquestra Sinfônica Nacional e a Prefeitura de Itajaí. Que bacana! Um aporte bastante alto, vamos por assim dizer, que a gente vai formar não só coralistas, mas também instrumentistas, obrigado. E isso faz com que o contraturno ocupe tempo do jovem, né, da criança, manter ele distante dos riscos que a gente sabe que é a mente desocupada. Sem dúvida. Apesar de a gente viver numa região segura, a gente conta também com os riscos aí de adolescentes estarem desviando do seu caminho natural, que seria estudar, de ter uma formação, ter uma profissão, etc. Então a gente está se preocupando bastante com isso. Projetos de natação, a gente investiu aí no projeto Nadar de Itajaí. Enfim, a gente tem essa preocupação, sabe, de deixar um legado. E a JBS, muita gente não sabe, se não for o maior, é um dos maiores empregadores da cidade, porque a gente tem aqui todo um ecossistema, né? Então tem o terminal, que tem 600 funcionários diretos, tem do lado aqui um TUP, nós também temos um TUP, a Brascarne, que conta com, como se fosse um escritório corporativo da Seara, que faz parte do grupo, com quase 800 funcionários. Depois tem um hub, enfim, nós temos um ecossistema aqui de quase 2.000 pessoas. Isso sem contar os trabalhadores vinculados através do OG. Exatamente. Então, assim, a nossa presença na cidade, ela é expressiva. Ela tem uma representatividade comercial e social bastante grande. A gente faz um rápido intervalo e volta no próximo bloco para falar um pouquinho mais de investimento em infraestrutura e planos para 2026. Não saia daí. Até já! Estamos de volta direto de Santa Catarina, em Itajaí, no terminal da JBS, no nosso primeiro Porto e Negócios fora dos estúdios. Eu estou conversando durante toda essa edição com o diretor-presidente da companhia, Aristides Russi Júnior. Aristides, nós falamos, na verdade eu falei na abertura do programa, do montante de investimentos desde 2024. Mais de 220 milhões de reais. Desse recurso, o que foi investido em infraestrutura e o que efetivamente já está realizado? Basicamente, o montante por completo. Equipamentos, desde a parte de guindastes a heat stackers. A gente teve que passar por uma renovação da superestrutura, e aí obviamente que a questão que mais nos fez com que gastássemos, e era normal, Sim. é a parte de sistema. Sim. Hoje em dia ninguém consegue fazer absolutamente nada sem um TI. Automação. Automação, e você tem passa pelo TOS,
passa pelo ERP, passa por integrações, e o desafiador disso tudo também é fazer isso tudo conversar com o portal do cliente. Sim. Que é onde o cliente vê tudo e se sente seguro. E se sente seguro. Então, aí é que a gente investiu bastante dinheiro e muito tempo também de todo o time para customizar soluções que sejam adequadas ao mercado, né? O cliente quer muita previsibilidade, Sim. muita informação em tempo real, ele quer um serviço, um self-service, né? Eu não preciso ligar para alguém para ter um relatório, eu quero confirmações no momento online, que eu desejar e onde eu estiver. Sim. Então, os desafios, exatamente. Como você avalia os berços de atracação do terminal? Olha, óbvio que futuramente para as embarcações de 366 metros, 400 metros, a gente vai ter que fazer algumas adaptações. Mas hoje, atualmente, a gente não tem nenhum problema de profundidade no berço, até porque a folga abaixo da quilha no berço ela é menor do que o canal interno e externo e a bacia de evolução, então o nosso gargalo principal é no canal externo, não está nos berços. E a gente tem aqui 1 quilômetro de cais, então nós somos um terminal que tem bastante flexibilidade de berço, mas obviamente que nós vamos ter que, futuramente, se a concessão estiver aderente aos nossos planos e nós tivermos a felicidade, obviamente, de sermos os contemplados, os vencedores, a gente vai ter que passar por um programa, obviamente, de renovação, desde a parte de equipamentos de cais, como reestruturação de cais, retroárea, etc. E aí eu acho que a brincadeira vai realmente começar, né? Eu ia falar sobre essa questão da concessão mais para frente, mas aproveitando tua resposta, há uma grande expectativa de que esse leilão aconteça neste primeiro semestre, numa modelagem que, de fato, seria concedido à iniciativa privada o ativo como um todo, dando aí uma segurança jurídica maior, uma vez que o contrato seria por 35 anos inicialmente. A JBS Terminais tem interesse em entrar na disputa? Sim. Óbvio que a gente precisa aguardar o edital se tornar público, né? Ser tornado público, para nós entendermos se o modelo proposto pelas autoridades ele é aderente ao que a gente imagina como estratégia do negócio da empresa como um todo. Nós temos o desejo, a ambição de continuar. Sabemos que é um ativo relevante e que vai ter muita competição. Estar aqui não representa, como muita gente acha, uma vantagem competitiva, porque hoje em dia dados eles são públicos, todo mundo tem muito acesso à informação. As modelagens que são feitas pelo governo são modelagens maduras, são transparentes, então todo mundo tem acesso a todos os números e a gente espera muita competição aqui. Mas, obviamente, o nosso desejo é de permanecer aqui por 35 anos. O que faria a JBS não estar nesse leilão? Quais seriam os fatores excludentes? Eu acho que apontar alguns fatores não tendo o edital em mãos, mas eu posso, obviamente, tentar de forma bem macro, que esteja muito desalinhado o volume o montante a ser investido versus a demanda que o terminal teria. Isso obviamente faz com que a gente avalie se o investimento ele tem retorno ou não para o acionista, né? A gente precisa ser transparente em dizer que o objetivo, obviamente, do investimento é gerar algum valor para o acionista. É o retorno. É o retorno, né? Eu acho que a contrapartida é essa. Sem dúvida. Eu vou investir para tornar o terminal competitivo, eficiente, um state of the art, que é o que todo mundo deseja para Itajaí, mas tem que retornar para o acionista. Claro. Então, se tiver um desalinhamento, um descasamento, aí eu acho que precisa, obviamente, de muito cuidado para não
induzir o acionista a um erro, né? Quando a gente fala de um ativo, da concessão de um ativo, a gente tem que considerar a interlândia deste ativo. Até porque a carga só chega e só sai se a gente tiver a infraestrutura de acesso adequada. E a gente sabe que Santa Catarina vive um momento muito delicado com relação aos acessos terrestres, nada diferente de Santos, né? Santos ainda é mais impactado pelo tamanho do porto, né? E pela escolha que o país fez há muito tempo atrás de ser um país rodoviarista, né? Esquecendo de investir em suas ferrovias, em suas hidrovias, embora haja um movimento hoje do governo forte, entendendo que, até por conta da sustentabilidade, esses outros dois modais precisam fazer parte, de fato, dessa divisão da matriz de transporte. Fato é que ainda somos rodoviaristas. E chegar e sair ainda é um desafio, né? Como a JBS tem trabalhado essa questão, uma vez que o investimento é do governo, né? Mas a companhia precisa do seu retorno e para que o cliente esteja satisfeito, essas benfeitorias precisam ser feitas e mais. Como a JBS também está conversando, nesse caso, com o governo federal a respeito da dragagem, porque para receber 366 ou 400 metros, o calado tem que ser muito maior do que é hoje. Sim, vou começar de trás para frente. O tema da dragagem nos preocupa porque hoje é o principal gargalo que a gente enfrenta. Uma vez que a gente retomou, está consolidado as nossas operações dentro da nossa premissa aqui, do nosso muro, vem elementos que a gente não controla. A dragagem não está sob o nosso controle e, obviamente, o que a gente tem feito é dialogado praticamente todos os dias. E até mesmo nessa faina específica, em conjunto com a própria Portonave, nos colocando à disposição para ajudar naquilo que for legalmente possível da gente fazer os nossos melhores esforços. Estando junto da autoridade portuária e deixando claro de que a gente não pode, de forma alguma, ter a interrupção do serviço, né? O canal de acesso, ele é o coração do negócio e precisa, de fato, retirar o palas da bacia de evolução para permitir a acessibilidade dos navios de 366, aprofundar o canal para 16 metros. Nós temos o benefício de não ser um porto de início nem de fim, como é Santos, somos um porto de meio, então a gente também não precisa ter profundidades... estratosférica, vamos dizer assim. 16 metros é uma profundidade de respeito que nos coloca, de fato, muito competitivo. Quando a gente olha para o rodoviário, isso é uma saturação que é enfrentada não só por Santa Catarina. Sim. Óbvio que a gente tem uma BR-101 já saturada há muitos anos. O governo do estado tem tentado viabilizar novas vias de acesso, existe um projeto de uma paralela à BR-101. Mas são obras que não saem do papel da noite para o dia. Exatamente, né? A própria BR-470, que é o principal corredor de escoamento do agronegócio do oeste, meio oeste catarinense, é uma rodovia extremamente importante que vive um colapso há muito tempo. Sim. Então, custa isso tudo para o usuário, né? A carga está aqui, nós temos mercado, mas isso tudo adiciona valor na cadeia do cliente e ineficiência. Como isso vai ser resolvido? É um plano que precisa ser estruturado e, de fato, executado. Ferrovia, de fato, é um tema que a gente vem falando há bastante tempo. Não é exclusividade de Santos, nem de nenhum outro lugar do país. É um programa que precisa ser incentivado, de fato, pelo governo. E a gente precisa... Tem aqui a Ferrovia do Frango, tem a Ferrovia Litorânea, tem aqui duas ferrovias que são importantes sair do papel. A gente torce que saia do papel. E que a gente consiga efetivamente ter eficiência nos acessos, né? A concessão do canal à iniciativa privada, posso chamá-lo de você, Lógico, né? deve. Como representante da JBS Terminais, vê como uma iniciativa positiva?
Eu vejo, porque o governo, ele tem alguns papéis que são, acredito, mais importantes na sua agenda do que essa questão de infraestrutura. Tudo que você pode privatizar sem causar erários Sim. aos cofres públicos, e na verdade isso é uma forma até de se livrar de alguns custos Sim. que não adicionam valor na educação, na saúde, na segurança pública, eu acho que precisa ser concedido à iniciativa privada. Que tem fôlego financeiro para fazer, que tem fôlego, né? E o mais importante, a burocracia, ela é menor. Bem menor. E não é uma questão do que o funcionário público, Sim. ele é mais devagar ou menos do que São as leis, né? São as leis, é Tribunal de Contas, é todo o arcabouço que cerca esse... Sim. E as pessoas, elas precisam tomar os seus cuidados e estão sempre preocupados, de fato, em fazer a coisa da forma que precisa ser. E aí, às vezes, toma tempo. A iniciativa privada, você tem velocidade. Não tem irresponsabilidade, Sim. Mas você tem maior velocidade. Até porque a iniciativa privada não tem a irresponsabilidade porque tem a governança. Exato. Né? Tem um sistema de governança muito criterioso, tem compliance e tem metas e resultados que precisam ser entregues aos acionistas. A gente não pode achar que quem investe não quer o retorno. A gente vive num sistema capitalista. Exato, exato. Assim, acho que a gente falou, né? O investidor, ele toma o risco de colocar o dinheiro, mas ele também associa o risco ao retorno. Ninguém faz um investimento em um terminal de container, que são investimentos pesados, grandes, nós estamos falando de alguns bis de reais, ele espera um retorno, né? E cabe ao executivo, cabe ao time de executivo retornar esse valor para o acionista. Vamos falar um pouquinho de sustentabilidade. Eu vou deixar o outro leilão, esse sim, do Tecon 10 em Santos, para o último bloco. Sustentabilidade, hoje, não é mais um discurso. Hoje é moeda no mercado. Nenhum cliente se associa a um terminal ou a uma marca se aquela marca ou aquele terminal não tem políticas de sustentabilidade reais. O que tem sido desenvolvido pela JBS Terminais, quando a gente fala de sustentabilidade operacional, no pátio, na questão da redução da pegada de carbono e da eletrificação? A gente, obviamente, que tem as nossas ambições de futuro e as nossas realidades atuais, né? Quando a gente olha a JBS, o conglomerado, né? Nós temos aí uma frota já de caminhões que fazem as entregas, que são eletrificados. Existe uma ambição do grupo gigantesca. Quando a gente isola o terminal de Itajaí, obviamente que a gente tem algumas ações e elas são muito em torno da eficiência, né? Sim. Maior produtividade por equipamento, né? Maior produção por equipamento, maior eficiência, menos carbono sendo emitido e também menos tempo navio atracado, Sim. menos carbono emitido aqui também. Só que em paralelo a gente vem, obviamente, a gente testou terminal tractors elétricos. Sim. Tudo indica que a gente vai implementar alguns deles aí nos próximos meses. O retorno foi positivo, tanto no aspecto de manutenção, durabilidade de baterias, a conta 3 vezes inferior fóssil, o combustível e ao preço de manutenção. Então muita coisa faz sentido e beneficia, obviamente, o ambiente que a gente vive, né? Existe uma preocupação, óbvio, esse terminal aqui eu tenho certeza que vai ser 100% eletrificado no futuro, e aí a gente vai ter que trabalhar de forma muito eficiente para fazer o que não está no nosso controle ser mais eficiente. E como é que a gente contribui? O caminhoneiro que não tem o seu caminhão eletrificado vai ter que entrar aqui e a gente dá a eficiência de fazer ele ficar menos tempo aqui dentro e menos emissão. Então, tudo passa por eficiência no final das contas. Até que a frota toda esteja adequada e adaptada e esse motorista, esse caminhoneiro também tenha o seu caminhão eletrificado. Então, acredito que um dia a gente chega lá. Eu também acredito, até porque o meio ambiente já está dando provas aí que o limite acabou, né? A gente brincou e agora ele está
dando aí os seus retornos. E pegando esse gancho, eu queria falar um pouquinho de extremos climáticos. A gente vive uma era de extremos climáticos. Ou chove muito, ou faz muito calor. E a gente teve desastres muito marcantes, especialmente na região sul, né, no Rio Grande do Sul, e um estudo da ANTAC que mostra impactos em portos Brasil afora. E a gente fala muito no Porto Negócio sobre medidas adaptativas, né? Como a JBS está trabalhando essa questão dos extremos climáticos dentro dos seus objetivos para Itajaí? Itajaí foi também, infelizmente, passou por alguns eventos, né, climáticos ao longo das últimas 2 décadas. Colapso de berço, enchentes e etc. Então é uma preocupação frequente. A gente tem um monitoramento constante dos berços por conta da... É uma exigência, não que tenha risco, porque depois do que aconteceu, são estacas de 50 metros de profundidade, então são extremamente robustas, mas a gente toma os devidos cuidados, obviamente. E o que a gente tem trabalhado é uma demanda junto à autoridade portuária, que a gente tem, obviamente, trabalha junto com eles, é uma estação meteorológica, né, que consiga prever ventos, para que a gente possa otimizar tempos de manobra. Muitas das vezes as informações que a praticagem tem são muito empíricas, né? Então, quanto está a velocidade do vento, espaço, né, de tempo entre vagas, altura de vagas. E planejamento, nesse caso, é essencial, né? Exato. Eu lembro que trabalhei na empresa anterior, um programa, até mesmo no Porto de Santos, de um sistema que ele previa as oportunidades de manobra em uma janela de 12 horas. Sim. O conhecimento empírico, ele dizia que só tinha uma oportunidade de manobra, só que de fato o sistema provou que haviam outras 2 oportunidades de manobra. Então isso custa, navio não é feito para estar atracado, né? Navio é feito para estar navegando, é ali que gera valor. Exato. E para nós, quanto mais rápido a gente opera, melhor também, porque a gente tem a produção e a produtividade juntas, né? Então, a gente precisa, obviamente, investir em ter previsibilidade, em otimizar as atracações, otimizar as manobras, entender como é que a gente faz para tratar de calado dinâmico, que também em alguns portos, isso é uma questão que precisa ser avaliada junto às autoridades, autoridade marítima e etc. Tem uma questão de alguns terminais com lama fluida e etc. Então tem muita coisa que a gente precisa fazer para otimizar o tempo de manobra, e a mudança climática ela está muito ligada a isso, né? O Sul sofre demais com isso. Muito. Santa Catarina sofre demais com isso. Sofre muito. Em Santos, essa questão da previsibilidade se deu muito com o trabalho desenvolvido pela praticagem, com muita automação, muita pesquisa, em parceria com a Universidade de Santa Cecília através do Núcleo de Pesquisas Hidrodinâmicas. Fantástico. Então, hoje, lá existe, dentro do NPH, um sistema que consegue prever com uma antecedência muito interessante eventos climáticos que vão impactar a chegada ou a saída dos navios. Então, assim, mais uma vez, a iniciativa privada trabalhando junto à praticagem, que também é o privado, com a autoridade portuária para fazer com que a movimentação não seja tão impactada. Exato. Porque lá a gente sabe que perdeu janela de maré, dependendo do navio, ele não atraca. Exato. E assim, ou seja, impedir que aconteça o evento, a gente não vai. Exatamente. Mas como é que a gente faz para mitigar? Exato. Quais são as armas que a gente tem, né, em mãos para mitigar? É tecnologia. Sem dúvida nenhuma. A gente faz um último intervalo. Na volta, a gente fala de leilão do Tecon 10 em Santos. Não perca, eu te espero. Estamos de volta e chegamos ao último bloco do primeiro Porto e Negócios de 2026, fora dos estúdios. Estamos em Santa Catarina, Itajaí, na JBS Terminais. Eu estou conversando com o diretor-presidente Aristides Russi Júnior. Aristides,
o governo federal entregou a modelagem final do leilão do TECOM 10, que é o maior leilão a ser realizado no país, que dará origem ao que o próprio governo, o Ministério dos Portos, está chamando de mega terminal de contêineres. A JBS vai participar do leilão? Você viu que eu até me arrumei, né? É óbvio que está todo mundo muito ansioso para receber o edital e entender quais são as premissas do edital. A gente já tem algumas indicações questão de outorgas possíveis, outorga mínima e etc. Mas o mais importante de tudo é que precisa da capacidade, tudo indica que o leilão vai acontecer. E quando a gente fala de JBS, se a JBS vai participar, se não vai participar, é prematuro eu te falar sim vamos, sim não vamos. Interesse a gente quer receber e entender se esse mega terminal, né, adere à estratégia de negócio da JBS para a estratégia nossa de terminais portuários, né? Então, se não adicionar valor para a gente, se a gente não entender que nós vamos contribuir de fato, óbvio que a gente não vai nem investir tempo em modelar a nossa participação. O que a gente vai fazer, obviamente, nós estamos aguardando o ser público, o edital. Porque o que saiu é uma parte muito pequena. Valor de outorga valor mínima, de outorga, quem participa, mas de fato existe todo o restante das regras que a gente precisa entender como que nós vamos desenhar o nosso modelo de negócio, né? Falar para você que a gente vai participar, eu acho que é prematuro de fato te falar e te dar uma certeza, como também não posso te falar, não, nós não vamos. A JBS, ela é uma empresa, em pouco tempo que eu estou no grupo, extremamente feliz e honrado de ter recebido o convite de participar da empresa. Ela olha as oportunidades do mercado e avalia se adere ao seu negócio e à sua estratégia. Acho que a gente já falou da questão de previsibilidade, de adicionar valor na cadeia do cliente, etc. Até mesmo para o nosso negócio, Sim. Apesar de um terminal bandeira branca, também nos dá um pouco mais de leverage, né, como a gente fala, de entender um pouco melhor como é que a nossa cadeia vai se comportar em todos os passos dela. Então, isso passa por uma avaliação do todo de participar ou não do TECOM 10. O que seria estar aderente ao projeto, estar aderente às ambições da JBS Terminais? Pergunta boa. Você faz perguntas boas. Né? Eu estudo bastante. Exato. Assim, tentando ser o mais simples possível na resposta. Existe uma questão de capacidade que nos preocupa. Sim, né? 3,2 milhões. Eu acho que sim, né? Não estou falando nada aqui que o mercado não fale, né? Exato. Eu acho que é um pouco ambicioso, 3,2 milhões de TEUs. Há, inclusive, especialistas que falam que não ultrapassa 2,5 milhões. E isso tudo, de alguma forma, muda o modelo, né? Muda o retorno. Tem algumas questões operacionais que nos preocupam também. Até mesmo agora saiu uma decisão de um investimento da DPW em novos guindastes, que influencia no cone de aproximação do aeroporto do Guarujá. Então tem algumas coisas que nos preocupam e pode mudar sensivelmente o modelo. Então essas coisas precisam estar bastante claras e aí a partir dessas premissas a gente modelar quando a gente receber tudo e entender se está fazendo sentido para a gente. Surpreendeu a JBS Terminais a decisão do TCU? A gente tinha uma decisão da ANTAQ já indicando restrição numa primeira fase e veio a decisão do TCU ainda mais restritiva. Surpreendeu a JBS Terminais? Veja, Nathalie... A competição, a maior competição, o maior número de empresas competindo, não seria melhor? Veja,
no aspecto de competição, e eu não quero fazer juízo de valor aqui, até porque eu acredito que os órgãos de controle, eles foram unânimes, né? Suportando as decisões. Então, cabe a eles avaliarem o que é melhor para o país, para o Estado. No que diz respeito à competição, o que a gente vê, de fato, é um número bastante grande de operadores globais sinalizando que irão participar. Então, acredito de forma muito honesta de que competição vai ser extremamente acirrada, né? Você tem aí pelo menos, talvez duas mãos ou uma mão pelo menos. Uma mão pelo menos, com certeza. De interessados, né? A JBS pode formar uma joint venture para participar desse leilão? Novamente passa pela modelagem. Nós não temos um modelo definido de negócio. Pode sim, em algum momento fazer sentido, mas a partir do momento que a gente receber todas as informações, a gente modelar, aí a gente vai... A gente consegue ter a resposta definitiva. Não tenha dúvida disso. A gente vive um movimento mundial de verticalização, né? Até por conta dos muitos gargalos. Isso é uma realidade em muitos portos do mundo, já é uma realidade em portos brasileiros, em empresas brasileiras, até para que o nosso telespectador entenda de uma maneira muito simplista. O Mercado Livre já faz isso, a Amazon já faz isso, né? Onde o cliente, de ponta a ponta, tem a garantia de que vai receber o seu produto dentro do prazo com qualidade. Está na estratégia da JBS Terminais se avançar aqui em Itajaí e se avançar no Tecon 10, a verticalização? De fato, olhando para a JBS, ela tem vários ativos. Sim. E, de certa forma, nós temos essa vertente, né? Não somos de ponta a ponta, faltam alguns ativos para complementar. Mas, como eu falei, eu acho que é uma tendência, de fato, Sim. de previsibilidade. Segurança, né, para o cliente. Muito mais do que qualquer outra necessidade é oferecer ao cliente uma experiência diferente e dar essa previsibilidade que a gente entende que é capaz de dar. Então, a verticalização acho que não se discute, né? E penso que não é discussão, seja de qualquer segmento que seja. Exatamente. É uma realidade de fato implantada e quem não fizer fica para trás. De fato. Certamente. De fato. A gente está chegando ao finalzinho desse programa especial. Primeiro, eu queria muito te agradecer, Aristides, por nos receber aqui na sua casa, por falar de maneira tão clara sobre temas que são importantes. Eu acho que, mais uma vez, isso contribui para a relação Porto-Cidade, para a transparência que qualquer empresa, pública ou privada, deve ter quando assume o compromisso de contribuir com uma região, com o município, com a economia do país, porque o Brasil passa pelos portos. Sim. Né? A gente sabe da importância dos portos para a economia do país de uma maneira geral. Eu torço de verdade para que a nossa visão seja sempre de Estado e não de governo, que é isso que levará o nosso país adiante. E eu queria que você encerrasse essa entrevista dizendo qual legado a JBS Terminais pretende deixar para Itajaí. O maior legado que nós podemos deixar é o porto de volta para a cidade, né? Acho que é um sentimento de pertencimento, como a gente falou no início aqui das nossas conversas, de que a cidade ela tem, né? O Porto e Itajaí é uma simbiose, não existe divisão. E o que a gente conseguiu nesse curto espaço de tempo, eu acho que é resgatar a moral da cidade. E o legado que a gente deixa, independentemente do futuro, é que a gente retomou. E retomou a níveis melhores do que antes do que aconteceu, enfim. Então eu acho que esse é o maior legado que a JBS deixa, além, é claro, de contribuição social, socioeconômica, com a retomada aí, que foi algo fantástico. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado a você, foi um prazer tê-los aqui conosco. O primeiro Porto e Negócios fora dos estúdios termina agora.
A gente volta a se encontrar na próxima quinta-feira, às 8 horas da noite. Eu espero você. Até lá! Tchau!